Eu quero saudar a todos neste momento com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Neste momento nós estamos iniciando o nosso momento devocional, esse nosso momento especial na presença do Senhor. Hoje eu quero compartilhar com vocês o texto que se encontra no livro do Gênesis, capítulo 7. Vamos ler do versículo 11 ao versículo 16. Gênesis 7, de 11 a 16. Diz assim a palavra de Deus: No ano 600 da vida de Noé, aos 17 dias do segundo mês, nesse dia romperam-se todas as fontes do grande abismo, e as comportas dos céus se abriram, e houve copiosa chuva sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. Nesse mesmo dia entraram na arca Noé, seus filhos Sem, Cã e Jafé, sua mulher e as mulheres de seus filhos, eles e todos os animais segundo as suas espécies, todo o gado segundo as suas espécies, todos os répteis que rastejam sobre a terra segundo as suas espécies, todas as aves segundo as suas espécies, todos os pássaros e tudo o que tem asa, e de toda a carne em que havia fôlego de vida, entraram de dois em dois para Noé na arca. Eram macho e fêmea os que entraram de toda a carne, como Deus lhe havia ordenado, e o Senhor fechou a porta após ele. Nossos dias têm sido conturbados por uma série de fatores que têm acontecido ao nosso redor. Em tudo que nos cerca, aponta para o caos, para a insegurança, para o sofrimento físico. Paulo, escrevendo aos Efésios, nos diz o seguinte: portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Efésios 5, 15 e 16. Estamos vivendo um momento muito conflitante. O mundo clama por misericórdia, o povo de Deus clama por libertação. Todavia o homem, no auge da sua estupidez, mergulhou na idolatria, na concupiscência da carne, na concupiscência dos olhos. Todos vivem como se não houvesse um amanhã. Apesar disso tudo, a palavra de Deus nos diz: porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, de geração em geração a sua fidelidade. Salmo 100, versículo 5. Além do mais, a palavra de Deus também nos diz: mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que o temem, e a justiça sobre os filhos dos filhos. Salmo 103, versículo 17. Também a palavra de Deus nos diz: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Lamentações 3, versículo 22. Olhando para este texto que acabamos de ler, de Gênesis 7, de 11 a 16, nós podemos observar algumas lições importantes para as nossas vidas. A primeira lição é que nada foge da justiça de Deus. Nada foge da justiça de Deus. Primeiramente, entendemos que houve motivos de sobra para que Deus tomasse aquela providência que ele tomou. Ao que parece, a história está se repetindo. No período em que o mundo estava mergulhado na corrupção, na violência, Deus agiu de forma justa, Deus agiu de forma poderosa sobre a humanidade. Deus resolveu então pôr um fim e recomeçar através de um homem e através de sua família. Este homem era Noé, e esse homem estava na graça de Deus, estava conforme a graça de Deus. Esse homem estava vivendo de acordo com a graça de Deus. Isso nos ensina que, apesar de estarmos cercados de violência, estarmos cercados de corrupção, de mentiras, de pandemias, de sofrimento, de dor e morte, ainda existe os remanescentes de Deus, aqueles que não se dobram
diante de ídolos, não se dobram diante da corrupção, não se dobram diante da mentira. São pessoas que buscam o Senhor com fé, confiantes na sua eterna justiça. Nada foge da justiça de Deus. Deus pode fechar a arca a qualquer momento, e ai daqueles que ficarem de fora, porque Deus é sempre justo. A segunda lição é que tudo está no controle de Deus. Em segundo lugar, podemos entender que Deus, em sua soberania, Ele agiu de uma forma adequada para o momento. Ele separou aquilo que era joio do que era trigo. Há quem pense que Deus nos deixou a própria sorte, mas Ele sempre esteve no controle de tudo. Nos dias de Noé, as pessoas estavam, ou não estavam, melhor dizendo, não estavam compreendendo a que grau estava o pecado que estavam cometendo. Eles cometiam pecado sobre pecado, pecado sobre pecado, e não compreendiam a que grau já estavam cometendo tanto pecado. Quando olhamos para os nossos dias, nós somos testemunhas de uma grande devastação social. É isso que nós estamos assistindo hoje em dia. As famílias não encontram mais os seus valores, a mídia é mentirosa e causa muito problema na família, ofende e estabelece modelos a serem seguidos. A prostituição galopa nas praças públicas, a indiferença e a falta de confiança entre as pessoas tornaram-se algo comum. O medo domina os corações, a ofensa não respeita mais idade, não tem mais questão de respeito, não existe mais nada disso. Entretanto, Deus tudo vê do alto e sublime trono, tudo Ele vê lá de cima, Ele está nos acompanhando de perto, tudo está no controle de Deus. Ele pode fechar a porta da arca a qualquer momento, e ai daqueles que estiverem do lado de fora, aqueles que ficarem do lado de fora. Deus é sempre justo. Quando tratamos comumente sobre política, pandemia, religião e outros assuntos que nos faz lembrar de Deus, muitas vezes não percebemos o quanto o mundo tem se distanciado do seu Criador. O mundo caminha cada vez mais para se afastar do seu Criador. Na época de Noé, Deus foi muito claro nas suas palavras e na sua decisão. O Senhor disse o seguinte: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia da violência dos homens. Eis que os farei perecer juntamente com a terra. Gênesis 6, versículo 13. A decisão de Deus foi uma decisão justa. Todavia, Deus escolheu Noé e sua família para dar continuidade à sua obra. Disse o Senhor a Noé: entra na arca, tu e tua casa, porque reconheço que tens sido justo diante de mim no meio desta geração. Gênesis 7, versículo 1. Minha oração é que Deus, na sua infinita misericórdia, olhe para cada um de nós, para os seus escolhidos, escute as nossas orações e nos conduza para dentro da sua arca, a arca da salvação. Nada foge da justiça de Deus, tudo está no seu controle. Deus pode fechar a porta da arca a qualquer momento, e ai daquele que ficar do lado de fora. Deus sempre é justo, Deus sempre acompanha, Deus sempre está presente. Nós devemos orar para que Deus cuide de cada um de nós e tenha misericórdia de nós. Que Deus nos abençoe.